Bom dia, segundo ano. A nossa aula de hoje vai ser sobre fontes de energia. Então é a aula número 1 do capítulo 3, páginas 54 a 65, ok? Galera, e aí a primeira definição do que é energia? Não é tão simples definir energia, né? Mas eu trouxe aqui uma definição. Energia significa tudo que pode ser transformado em calor através de um trabalho mecânico, ou seja, de um movimento. Ou luz, graças a uma máquina. Então, por exemplo, o motor, né, a caldeira, um refrigerador, um alto-falante, uma lâmpada, tudo isso é uma forma de energia. Ou até mesmo um organismo vivo. Por exemplo, aí, os músculos, tá? A energia vem do grego, que quer dizer trabalho, ok? Pessoal, e aí se a gente for pensar na importância da energia, é claro que a energia tem uma importância fundamental. Ela é a força motriz da sociedade moderna. Sem a energia, nós não teríamos toda essa modernidade, toda essa produção de produtos que nós temos hoje. Só para você ter ideia, nós não teríamos fábricas. E sem fábricas eu não teria a produção de mercadorias em larga escala, como a gente consegue fazer hoje. Então, nesse mundo capitalista, a energia ela é fundamental, ela é peça fundamental, ok? A gente vai falar de matriz energética mundial, pessoal, mas a gente precisa lembrar de onde surgiu isso, né? A gente tem desde os primórdios da história, o homem utiliza formas de energia para realizar suas tarefas, né? Então, por exemplo, na pré-história, você tinha o uso da energia animal, que servia, por exemplo, para arar a terra e também para o transporte, né, de pessoas. E aí também o homem tem um domínio do fogo. A partir de então, quando o homem domina o fogo, há pelo menos 200 mil anos, a gente tem a primeira grande fonte de energia. E o homem vai utilizar esse fogo para cozinhar, para aquecer, para sua proteção. Então, desde os primórdios, o homem utiliza fontes de energia. É claro que isso vai evoluindo. E uma das grandes evoluções do ser humano foi a mudança radical na história da humanidade em relação ao setor energético foi a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no século XVIII é que a gente realmente precisa utilizar mais fontes de energia. Agora, as primeiras máquinas precisavam de uma fonte de energia principal, e naquela época era o carvão mineral. A queima do carvão mineral, através do seu vapor, fazia com que as máquinas se movimentassem. É claro que o homem vai evoluindo e a gente vai utilizando outras fontes. E aí, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, o homem criou o motor à explosão. E esse motor à explosão era movido, né, pelo petróleo. E aí o petróleo se torna a principal fonte energética do mundo. Então, o petróleo e seus derivados, como óleo diesel, gasolina e querosene, vão se tornar essa principal fonte. Em segundo lugar, a gente tem o carvão mineral, ok? São as duas principais fontes de energia do mundo. Infelizmente, duas fontes muito poluidoras, ok? Com a demanda mundial, com o crescimento da população, com a maior produção, a gente também precisa de outras fontes de energia. Então a gente tem, por exemplo, hoje uma energia nuclear, hidráulica, eólica, solar, por conta dessa crescente demanda da produção e de consumo mundial. Nessa aula a gente vai falar especificamente das fontes mais sujas, mas em outra aula eu vou falar das outras fontes mais limpas. Na verdade, o ser humano tem que procurar utilizar mais essas fontes limpas, né? Por conta do planeta, né? Pensar realmente no planeta. Utilizar fontes mais limpas é você estar protegendo o planeta Terra, ok? Galera, em relação ao consumo de energia, eu trouxe para vocês aí um mapa. E aí esse mapa, tudo que tiver mais escuro nesse mapa, com a coloração roxa mais escura, está mostrando os países que utilizam mais energia. Então são o que a gente chama de energia per capita, né? Energia por pessoa mais concentrada em países desenvolvidos. Qual o motivo, professor? Porque lá eu tenho uma industrialização que utiliza mais energia, uma produção maior, e o próprio consumo doméstico das pessoas é maior. Então esses países têm um consumo maior de energia, enquanto aqueles países mais pobres, menos desenvolvidos, utilizam menos energia. Então se a gente pensar quem explora mais os recursos da natureza, quem polui mais? Países desenvolvidos, ok? Vamos para frente. Galera, as fontes de energia elas podem se classificar em fontes primárias e fontes secundárias. Vamos ver aqui primeiro as primárias. Gente, as fontes primárias são aquelas que eu retiro da natureza e ao retirar da natureza eu já posso obter energia.
diretamente da natureza. Exemplo, o sol, energia solar, energia dos ventos, energia eólica, o gás natural, o petróleo em estado bruto, o carvão mineral, a lenha. Retiro da natureza e a partir dali eu já tenho uma forma de energia. Fontes secundárias. Essas fontes secundárias, elas ocorrem a partir de fontes primárias. Eu pego uma fonte primária, faço uma transformação para que eu obtenha uma fonte secundária. Por exemplo, gasolina e óleo diesel são derivados do petróleo. Então você vai pegar o petróleo em estado bruto, vai fazer um refino desse petróleo e ele vai gerar, por exemplo, a gasolina e o óleo diesel. Tá? A gasolina e o óleo diesel é uma fonte secundária. Eletricidade, eu tenho várias fontes de eletricidade. Biodiesel, que é derivado aí, por exemplo, das oleaginosas. Por exemplo, a soja, o girassol, a mamona é da semente deles, né? Então, a semente da soja, do girassol e da mamona pode gerar o biodiesel. E o biodiesel, então, é o que? Uma fonte secundária, ok? A gente também pode ter, pessoal, em outra classificação, eu tenho fontes de energia renováveis e fontes não renováveis. Vamos ver primeiro as renováveis. Então, gente, as renováveis são aquelas que demoram menos tempo para se renovar, são chamadas de menos poluentes. Antigamente, quando você estudava na geografia, o professor dizia mais ou menos assim: uma fonte renovável é aquela que se renova, e uma não renovável é aquela que não se renova. Então vamos entender melhor esse conceito. Fonte renovável é aquela que demora menos tempo para se renovar. Então ela demora menos anos para se renovar. Por exemplo, uma hidrelétrica, uma energia solar, uma eólica, uma biomassa, uma energia marítima, que é chamada de maremotriz, uma energia geotérmica. Então a gente vai ver depois cada tipo desse, tá? Não se preocupe que vai ter aula sobre tudo isso. Então, galera, isso são fontes menos poluentes e ela demora menos tempo para se renovar. Pelo contrário, as não renováveis, elas demoram mais tempo para se renovar. Uma fonte não renovável não é aquela que não se renova. Ela se renova, mas ela demora muito tempo para se renovar. Então, por exemplo, um combustível fóssil demora no mínimo 11 mil anos para se renovar. Às vezes pode chegar a milhões de anos. Então, a fonte não renovável são aquelas que demoram muito tempo para se renovar e são mais poluentes. Carvão mineral, gás natural e petróleo, que são combustíveis fósseis, recebe esse nome porque vem de material fossilizado, urânio, da energia nuclear. Então são fontes que demoram muito tempo para se renovar, por isso são chamadas de não renováveis, ok? E aí eu vou entrar hoje na aula falando sobre os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e o carvão mineral. Todos esses três tipos, pessoal, podem ser utilizados em centrais térmicas, que são, por exemplo, indústrias que fazem a produção de energia. Então, quando você tem, naquele momento no seu país, não está tendo uma boa geração de energia, você pode fazer a produção de energia, por exemplo, dentro de uma indústria. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas hoje eu vou entrar nesses três, que são combustíveis fósseis. Então, o primeiro, gente, é o petróleo. Né? Esse petróleo hoje é o combustível mais usado no mundo. Por que ele é muito utilizado? Porque você encontra petróleo em tudo, no plástico, no carro, na borracha, tá? Você tem, por exemplo, ele vem de uma origem orgânica, né? Então é um combustível fóssil que é gerado através de uma decomposição de micro-organismos vivos, animais e vegetais, que vão se acumular em bacias sedimentares. E aí eu tenho a formação de um petróleo. Isso demora muitos anos para acontecer. Por isso que a gente fala que isso é uma fonte de energia não renovável, ok? Galera, o petróleo, que é conhecido como óleo de pedra, ele possui uma coloração escura e é encontrado em estado líquido em rochas sedimentares. É localizado em profundidades variadas do subsolo. Então você pode encontrar na parte continental esse petróleo. Então assim, eu não vou encontrar o petróleo só debaixo da água não, tá? Você pode encontrar ele no continente. A gente chama desse petróleo de onshore, quando eu encontro ele na parte continental. E quando você encontra ele em fundo de mares e oceanos, eu chamo de offshore, ok? Esse petróleo, pessoal, ele desde o seu surgimento, aí no início do século XX, ele é muito utilizado. Então, a humanidade passou a utilizar demais o petróleo. Isso é ruim, porque realmente é um combustível fóssil que causa grande poluição. E hoje ele corresponde a 33% de toda a matriz energética utilizada no mundo.
tá? E aí, logicamente, por que se usa tanto? Como a gente já falou, eu tenho uma grande possibilidade de produtos que vêm do petróleo. Então você tem gasolina, solvente, querosene para avião, óleo diesel, asfalto, piche, cera, óleos lubrificantes, etc. São muitos produtos que vêm do petróleo, por isso que ele é tão utilizado, tá? Galera, pensando em petróleo no mundo, você tem hoje um recurso que pode acabar, né? Se fala que daqui a 40 anos ele pode acabar, mas é claro que hoje, por conta de novas descobertas, por conta de novas tecnologias, a gente acaba achando petróleo em muitos lugares. Na página 60 de vocês do livro, ele mostra um desequilíbrio entre as regiões produtoras e consumidoras do mundo. Como essa imagem não está muito boa, vou detalhar melhor na aula do Google Meet, tá? Mas a gente tem locais que produzem muito, né? E às vezes nem são tão consumidoras, né, mas produzem muito. E aí a grande produção do mundo hoje está naquela região do Oriente Médio e, por exemplo, aqui na América, na Venezuela. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, tá? Oriente Médio que fica na Ásia. Galera, a segunda grande fonte de energia do mundo, a segunda fonte mais utilizada é o carvão mineral. Aquele carvão que moveu as primeiras máquinas a vapor lá na Revolução Industrial do século XVIII, 1750. Ainda se utiliza muito e é muito poluente. E aí, gente, onde é que eu uso muito carvão mineral hoje no mundo? Principalmente nas termoelétricas, que são aquelas usinas que geram energia elétrica. Por exemplo, o Brasil tem termoelétrica. E aí eu vou, por exemplo, o Brasil naquele ano não choveu tanto. A gente não está conseguindo fazer uma grande produção de energia através das hidrelétricas. Eu posso recorrer às termoelétricas e fazer a produção de energia ali, tá? Através, por exemplo, de uma queima de um carvão mineral e fazer essa produção de energia para ser utilizada no Brasil. Lembrando que as termoelétricas, elas podem ser movidas tanto pelo carvão mineral, quanto pelo gás natural, quanto pelo petróleo, tá? Então, mas o carvão mineral é muito utilizado nas termoelétricas, tá? Principalmente pelo seu poder calorífico, ele tem uma possibilidade de queimar muito fácil o carvão mineral, tá? Ele também é matéria-prima para o asfalto, para o piche, plástico, tintas, corantes, inseticidas. Então, como vem também muitos produtos que são advindos do carvão mineral, se utiliza muito também, ok? Galera, então essa é uma fonte renovável muito abundante, só que diferente do petróleo, se diz que ainda tem carvão mineral para mais de 200 anos. Então existe muito carvão mineral. O Brasil não é muito forte em carvão mineral, tá? Esse é um ponto que eu queria destacar. Lá na frente eu vou falar de fontes aqui no Brasil, mas o carvão mineral no Brasil existe muito pouco, tá? Aqui no Brasil. Mais na região sul e não é um carvão mineral tão bom. E aí, onde é que eu tenho muito carvão mineral, que é mal distribuído no mundo? Você tem 57% de todo o carvão mineral no mundo está apenas em 3 países. Estados Unidos, Rússia e China. Então, Estados Unidos, Rússia e China tem muito carvão mineral, 57%. E essa queima do carvão, gente, ela é muito eficiente, né? Porque tem um poder calorífico muito grande, como eu vinha dizendo anteriormente, queima muito fácil. Entretanto, libera muitos gases nocivos ao meio ambiente, causa muita poluição. Monóxido de carbono, CO, por exemplo, e o dióxido de carbono, CO2, entre outros, tá? Entre outros gases que ele lança na natureza. E aí eu tenho o gás natural, que é a terceira fonte mais utilizada no planeta. Geralmente o gás natural está associado ao petróleo. Geralmente onde eu acho petróleo, eu acho também o gás natural. E ele tem um baixo custo, e ele pode ser transportado por grandes dutos de uma região para outra. E das 3 fontes de energia que eu citei hoje, que é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, esse é o menos poluente. Tá? Então, dos combustíveis fósseis, o gás natural é o menos poluente. Então, ele tem um menor teor poluente, emite menos poluentes, então, que o petróleo e o carvão mineral. Galera, largamente utilizado no consumo doméstico, gás de cozinha, né? Então esse gás aí do botijão de gás, ali tem gás natural, e também ele pode ser usado em termoelétricas e também em combustíveis de veículos. Então esse mesmo gás que eu utilizo no combustível de veículos, também é o mesmo gás que está aí na sua casa, no botijão de gás, que a gente fala em gás butano, né? Não é o gás butano, é o gás natural que está ali que está ali para o seu fogão ali funcionar, ok? Então, gás natural bem menos poluente.
Então, galera, é isso. Nossa aula hoje é a aula 1 sobre fonte de energia. Vai ter outras aulas ainda sobre isso, até porque é um assunto muito importante e que cai muito no Enem. Preste atenção que cai bastante, ok? Qualquer dúvida, você recorre ao canal do YouTube para assistir essa aula várias vezes e não deixe de fazer a leitura do livro, porque a leitura do livro vai certificar que você aprendeu o conteúdo, ok? Obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima, pessoal. Obrigado.